Salve, salve, salve! Bem-vindos todos a mais um podcast Direito e Diálogo. Eu sou Edmar Ruiz, apresentador, podcast vinculado ao escritório Edmar Ruiz Advogado. Escritório especializado nas causas de direito do trabalhador, direito previdenciário, direito trabalhista. Bom, cada semana falamos sobre uma matéria afim, né? Uma semana sobre direito previdenciário, outra semana sobre direito trabalhista, mas sempre na defesa do trabalhador. Bom, aqui trataremos de casos não concretos, né? Vamos levar a informação ao trabalhador, lembrando sempre que casos concretos, né? Dúvidas, né? Procure um advogado especialista na matéria, em direito do trabalho, direito previdenciário. O nosso papel aqui é levar a informação para o trabalhador, para a sua família. Se a gente bem ajuda o trabalhador, estamos satisfeitos, cumprimos nosso papel aqui, social, constitucional, como advogados, vamos assim dizer, né? Então, hoje falaremos sobre direito do trabalho, né? Tá voltado ao trabalhador, logicamente, né? Sempre aí na defesa do empregado, né? Que é o que a gente faz aqui no dia a dia, né? O nosso métier, no escritório de advocacia, né? Bom, vamos falar sobre rescisão indireta e justa causa. Justa causa e rescisão indireta serão os temas aqui, temas muito frequentes, né, procurados aí pelos trabalhadores no dia a dia, no nosso atendimento no escritório. As pessoas chegam, né, com dúvidas, né, fui dispensado por justa causa, ou o empregador, né, a empresa não está cumprindo determinada questão, eu posso pedir a rescisão do meu contrato de trabalho ou não posso, né? Então as dúvidas são tamanhas, né? Então a gente sempre traz aqui dois advogados especialistas da matéria, hoje direito do trabalho, do meu lado esquerdo, né, Dr. Tony Sakai. Dr. Tony é assim um assíduo frequentador aqui do nosso podcast, sempre dividindo aqui a mesa conosco, né? Seja bem-vindo, Dr. Tony. Muito obrigado, doutor Edmar. Agradecer de novo, né, a oportunidade, e hoje para falar sobre um tema bem polêmico, né, doutor? Tantas situações que adornam, né, a rescisão indireta, a justa causa, vai ser muito aproveitoso hoje. Perfeito, doutor Tony, isso mesmo, né? Promete o podcast hoje, hein? E aqui do meu lado direito, na minha ponta direita, o rei do TikTok, doutor Renato Campos, né? Os vídeos lá fazendo um sucesso danado, a gente bem esclarecendo os trabalhadores, né? Então, eu digo, sigam as nossas redes sociais, né? Assista a gente, nosso podcast no YouTube, né? As nossas redes sociais no Instagram, né? Nosso site, os nossos canais de atendimento TikTok, agora é uma novidade, né? Mas sempre com o intuito de levar aí a informação para o trabalhador. Seja bem-vindo, doutor Renato Campos, né? Brincadeira à parte, né? Obrigado, doutor Edmar, obrigado, doutor Tony. Novamente aqui presente nesse podcast. Uma honra estar com vocês novamente, repetir. Com relação ao TikTok, que bom que as pessoas estão vendo. O doutor Tony está fazendo bastante sucesso, né? Está fazendo mais sucesso que eu, mas o importante é a informação chegar no trabalhador, né? De forma até, assim, em alguns casos, um pouco mais descontraída. O importante é ser dado o recado. Sim, exatamente. Eu digo, né, que advogado é um bicho chato, né, um ser chato, né? Então, a informação, a matéria é uma matéria pesada, né, para boa compreensão do trabalhador. Então, levar a informação de uma forma simples, né, para que essa informação chegue bem clara ao trabalhador, para que ele possa, com ela, exercer os seus direitos, né? Então, isso faz parte da sensibilidade do advogado, e sensibilidade ao doutor Renato não falta, né? Com certeza. Doutor Tony, então vamos começar aí, né? Então, estamos falando de justa causa, rescisão indireta. Acho que conceituar, né, para o trabalhador, para o pessoal que está nos assistindo, o que seria justa causa? Então, doutor Edmar, eu fiquei com o lado chato, né, o lado da empresa, né? Então, justa causa é o quê? É quando entre o trabalhador e a empresa acaba a confiança, né? Então, a CLT traz uma série de situações que, elas sendo cumpridas, sendo provadas, a empresa tem a possibilidade de demitir o trabalhador sem uma série de direitos.
Basicamente, o trabalhador vai sair com férias vencidas e dias trabalhados, mais nada, né? O que é interessante pontuar aqui, pela nossa prática, tá? 80% das situações que eles demitem por justa causa, ou a justa causa ela foi mal aplicada, ou então a justa causa poderia ter sido substituído ou por uma advertência, uma coisa mais simples, uma suspensão de 1, 2 dias, e aí a gente consegue estar trabalhando, né? Então, uma zona cinzenta, que muitas vezes o trabalhador é pego de surpresa, e aí é interessante ele sempre buscar ajuda. Ah, perfeito. Sempre devemos, né, como advogados e a justiça do trabalho, né, os juízes, né, rechaçar o excesso, né? Então, tá aí o Instituto da Justa Causa, ele está estampado na lei, né? É uma faculdade aí do empregador, assim, né, aplicá-lo, mas desde que dentro das medidas legais, vamos dizer assim, né? Sem os excessos, que bem disse o Dr. Tony, porque às vezes é caso de uma advertência, uma reprimenda, né? Que não tão severa como a justa causa. Justa causa tem que ser o último, né? A última penalidade a ser aplicada, né, Dr. Tony? Exato. Até porque, doutor Edmar, às vezes não, na maioria das situações, o trabalhador ele comete uma situação, um deslize, sem perceber. Um exemplo, um caixa, por exemplo, em um dia muito corrido, pode ser que, eventualmente, ele dê um troco errado, alguma coisa assim, e não é justificado. Você dá uma justa causa, para uma quebra de caixa de 10, 15 reais, entendeu? Como a gente já viu. Até porque algumas convenções, falando em específico, né, prevêem uma possibilidade da quebra do caixa. Então, é muito uma análise mais sensível, mais apurado, a razoabilidade, né? A gente sempre tem que levar a situação de forma razoável. Sim, sim. E os riscos do negócio, né? Os riscos do negócio correm por conta da empresa, por conta do empregador, né? E assim, o empregado, o funcionário, ele nunca responde por culpa, né? Sempre por dolo, né? Se assim houver, né? Então, via de regra, não responde por culpa, como bem acentuado, né? E ainda tem que levar em consideração que muitas vezes, por exemplo, uma agressão dentro em si, ainda que haja essa agressão, tem que ser analisado, porque às vezes todo ato ele normalmente tem uma reação, às vezes, num calor do momento, você não pode aplicar uma penalidade tão grave, sendo que a pessoa foi instigada a fazer aquilo. Por isso que a questão da justa causa ela tem que ser analisada caso a caso, situação a situação. Às vezes, um farelinho assim de direito, a gente já consegue transformar tudo para, de fato, proteger o direito do trabalhador. Perfeito, perfeito. Doutor Renato, demos a introdução aqui, né, o que seria justa causa, né? Então, dentro dessa questão da conceituação, até porque ficamos de falar de rescisão indireta também, né? Tá? O que seria a rescisão indireta, a figura jurídica da rescisão indireta? Muito bem, doutor Edmar. Muitos trabalhadores têm mesmo essa dúvida, ou ouvem falar da rescisão indireta e às vezes não sabem o que é e trazem essa dúvida para nós, né? A rescisão indireta nada mais é do que uma forma que o trabalhador tem para pedir que a empresa o demita, e não o contrário. Por exemplo, se a situação está insustentável na empresa e seja algum motivo, o trabalhador ele tem a faculdade de encerrar o contrato de trabalho dele pedindo a demissão. Só que se ele pede demissão, ele também abre mão do seguro-desemprego, da multa de 40% do FGTS, o aviso prévio também. Então, tem toda essa situação onde ele estaria abrindo mão de alguns direitos, né? E agora, se a empresa, veja, a situação está insustentável na empresa, mas por culpa da empresa, do empregador, ele tem essa possibilidade de pedir isso, mas judicialmente, através de uma ação trabalhista, né, que a empresa o demita sem justa causa, ou seja, aí com todos os direitos, até todos os direitos que o Dr. Tony falou, onde não teria uma justa causa, por exemplo, né? Então, aí sim, teria direito a seguro-desemprego, liberar o FGTS, a multa de 40% do FGTS, o aviso prévio, além das verbas normais também, saldo de salário, férias, 13º, etc.
Essa rescisão indireta é realmente uma forma mesmo da pessoa colocar o fim no contrato ali quando chega uma situação que não dá mais, né? Sustentável, então, sem abrir mão dos direitos. Olha que interessante o doutor Renato está passando para a gente, né? Que não é só o empregador, não é só a empresa que pode mandar embora o empregado. O empregado ele pode se mandar embora também, desde que o empregador, desde que a empresa não esteja cumprindo aí, né, as suas obrigações decorrentes do contrato de trabalho, resultantes de lei, né? Então, ele pode acionar o Poder Judiciário através de uma reclamação trabalhista, né, para pôr fim ao contrato de trabalho, recebendo todos os direitos a que faz jus, né? Então, interessantíssimo, e é uma informação bem relevante para o trabalhador, né? Porque às vezes ele fica ali, poxa vida, né? Estou aqui na situação, não estou recebendo, não estou depositando no FGTS, enfim, né? N situações lá, ele falou assim, vou pedir a conta, né? Porque não dá para ficar nessa situação, né? Vou pedir para que eu seja dispensado, mas nessa, né? Há um prejuízo muito grande, né? Há um prejuízo muito grande, né? Na questão do pagamento dos seus direitos trabalhistas, né? Agora, se ele requer aí a rescisão indireta, não. Ele sai aí com todos os direitos recebidos, né? Então, tem razão, doutor Renato, é de grande relevância esse tema, efetivamente, né? Posso só levantar mais uma situação? Lógico. Doutor Edmar, você falou uma questão muito interessante, que é o quê? Às vezes o funcionário, o empregado, ele pede demissão porque, exemplo, está atrasado o salário. O doutor vai comentar posteriormente, mas né, e aí ele vai lá e pede demissão em razão da empresa ter causado isso. É possível, posteriormente, você converter, é óbvio que por meio de uma ação, converter o pedido de demissão em demissão sem justa causa. Tá? E aí a gente coloca essa questão porque, com certeza, tem ouvintes assistindo, ouvindo, que lembrou, poxa, eu pedi demissão, perdi todos os meus direitos à toa. Não, dá para correr atrás. Ah, perfeito, perfeito. Olha só, interessantíssimo, né? Acho que uma informação também extremamente relevante, né? É aquele negócio, né? Então, isso pode realmente ajudar o trabalhador, ajudar uma família, né? Porque é um valor que ele acabou abrindo mão, né? De forma extremamente injusta, né? Isso pode ser remediado, isso pode ser consertado, vamos assim dizer, né? Através de um processo trabalhista, através de uma ação aí de conversão, né? De conversão numa dispensa em outra, vamos assim dizer, né? Tá? Doutor Tony, o doutor falou anteriormente aqui, né, que são várias as causas aí que ensejam a justa causa, né? Tá? Assim, fico pensando aqui, né? Quais seriam as causas mais prováveis, assim, o que mais comumente, né, acontece assim no dia a dia da relação entre patrão e empregado? Ó, a prática jurídica, né, ela demonstra o quê? Quase que 70% acaba sendo desídia. Ah, Tony, mas o que é desídia? Desídia é a falta de interesse, descaso na relação de trabalho. Então, não tomar a diligência adequada. É óbvio que aqui a gente alerta o trabalhador. Não é que você cometeu um erro uma vez isolada. Não, isso aí tem que ser de forma reiterada. A desídia é um desleixo reiterado. Então, se você exemplo, trabalha numa loja e aí deixou cair, uma xícara, uma caneca, quebrou. Isso não pode ser considerado uma causa de um justo motivo para dispensa sem qualquer direito. Tem que ser reiterado. Esse é o mais comum. Tem também aquela mística do abandono de emprego, né? Ah, não, tem 30 dias, após 30 dias dá abandono de emprego. E aí, doutor, a gente coloca um alerta para os ouvintes. Tomem muito cuidado, porque às vezes ele está esperando lá, está com algum problema na empresa ou familiar, enfim, a empresa não liberou. Ah, quer saber, vou faltar aí 2 semanas, depois eu volto. Antes dos 30 dias não vai dar abandono. Não, aí vai entrar no quê? Na desídia. Então, trabalhador, toma muito cuidado, porque a depender, às vezes a gente acha que
pode faltar essa questão, um determinado tempo, antes dos 30 dias não vai dar justa causa. Talvez não dê justa causa pelo abandono, mas dá pela desídia. Tá? Outra situação que o doutor sabe, o doutor já foi empregado, o Renato já foi, eu já fui. Às vezes a empresa está caçando alguma coisa para te mandar embora. Isso é muito comum. E aí, todo trabalhador, principalmente agora nos tempos que a gente vem passando, pós-Covid, pós-pandemia, precisa de uma renda extra. Então, é muito comum vender algum cosmético, vender alguma coisinha, algum doce dentro da empresa. Toma cuidado. Antes, pede uma autorização, conversa com o seu patrão. Por quê? Se você tem autorização, ótimo, você não vai ter dor de cabeça. Do contrário, é previsto na lei a possibilidade da justa causa por comércio dentro do emprego, do ambiente de trabalho. Então, o trabalhador tem que tomar cuidado com essas situações. E uma última, doutor, que também é muito corriqueiro, tá? Perder autorização de trabalho. Exemplo típico, motorista carreteiro, caminhão, de ônibus. A gente sabe que esse tipo de profissional tem uma categoria específica, tem que passar por um treinamento específico. E aí a gente sabe também que, a depender de uma pontuação por multas, você perde a carteira. Se o motorista perder a carteira e ele trabalha registrado numa empresa de ônibus, numa empresa de transporte, ele pode sim ser mandado por justa causa. Então, trabalhador, toma cuidado. É a mesma coisa eu, às vezes, por algum motivo, eu perco minha OAB, eu não posso exercer mais minha atividade. Se eu for empregado, eu corro o risco. Por quê? Porque aí a empresa não tem mais a sua possibilidade de mão de obra, né? É como eu falei no começo, eu estou falando do lado chato, né? Mas aqui o nosso objetivo é sempre dar dicas para o trabalhador. Então, a gente pontua essas 3 situações, que são as mais comuns, as mais corriqueiras, que demandam certa atenção. Perfeito, perfeito. Doutor Renato, doutor Tony trouxe aqui as causas mais prováveis de justa causa, né? Mais corriqueiro, como ele bem disse, né? Tá? E acho que valeria a pena a gente conceituar, né? Não digo conceituar, mas trazer aqui as causas mais prováveis da rescisão indireta, né? Verdade, porque muitas pessoas não sabem, mas a empresa também cai em justa causa. Tem justa causa para a empresa também. A previsão que o Dr. Tony falou está no 482 da CLT, e na sequência, logo em seguida, já tem o artigo 483 da CLT, que prevê as possibilidades de falta grave da empresa, ou seja, todas as possibilidades onde o trabalhador pode pedir a sua rescisão indireta. Então, a mais comum, como a gente até já falou aqui, que seria até o item D desse artigo, que fala da quebra de contrato. É o principal, porque o contrato de trabalho é um contrato simples. Vamos colocar assim, simplificar bastante, o trabalhador trabalha, a empresa paga, de forma bem simples. Tá? Então, quando falta um deles, uma das partes quebrou o contrato. Então, como já falamos aqui, o Dr. Tony falou das faltas, seria uma espécie de quebra de contrato por parte do trabalhador, onde ele não presta a mão de obra, não comparece no serviço, não faz a parte dele. Né? E a empresa, qual que é a contrapartida? A empresa tem que pagar pelo serviço, se prestado. Quando isso não ocorre, então, já dá direito à rescisão indireta. Por exemplo, então, temos a falta de pagamento de salário, e como o doutor Tony falou também, tem que ser reiterado também, porque tem assim, aqueles atrasos reiterados. Né? Então, também o trabalhador tem que ter cuidado com isso, que também não é só, atrasou, vou lá e pedir a rescisão indireta. Então, tem várias situações nesse artigo, onde a situação pode se encaixar, o caso concreto, mas é sempre bom o trabalhador consultar um advogado para saber se realmente ele tem direito a essa rescisão indireta, porque pode ser que não seja o caso. E lembrando que, se o trabalhador entra com pedido de rescisão indireta, uma reclamação trabalhista, e venha a perder esse processo, o juiz pode considerar como fosse um pedido de demissão do empregado, aí ele não tem direito ao aviso prévio, fundo de garantia, seguro-desemprego, etc. Então, a falta de pagamento de salário é uma das possibilidades.
Falta de depósito de FGTS, embora também se configure quebra de contrato, mas isso isoladamente, às vezes isso somente acaba não dando a rescisão indireta, né? Então, porque o que acontece é que o salário ele tem aquela característica alimentar, né? Então, quer dizer, ele é uma questão urgente que tem que ser sanada. E tem os outros itens, por exemplo, né, a gente pode enquadrar que quando a empresa pede assim, demanda serviços além da força do trabalhador, ou fora do contrato de trabalho, ou defeso por lei, ou contra os bons costumes, então tudo isso está previsto também, certo? Um exemplo que a gente pode citar aqui talvez seja um exemplo da grávida, por exemplo, em situação, trabalhando em um ambiente insalubre, isso seria só um exemplo, mas aí tem que tratar caso a caso. Tem também quando o empregador comete alguma, digamos assim, uma injúria, ofende o trabalhador, ou fisicamente ou verbalmente, então tem essa situação também. Temos, que são situações, digamos, um pouco mais pontuais, né? Então, não tão comum. Temos uma situação também onde, a empresa pede os trabalhos além das forças, né? Mas quando você fala em trabalho além do contrato de trabalho, a gente está assim, encaixando em desvio de função, acúmulo de função. Então, só para dizer também que isoladamente acaba não ensejando a rescisão indireta. Eu creio que o mais grave mesmo seria a falta de pagamento de salário. Perfeito, perfeito. Que realmente, né, o trabalhador, o empregado, ele vive do salário, né? Sim. Se não tiver salário, como que ele vai manter a sua família, né? Então, é extremamente justo, né, que seja aí deferido, né, concedido pelo Poder Judiciário a rescisão indireta para que ele receba todos os seus direitos e efetivamente possa procurar um outro trabalho, uma outra ocupação, né, que pague o salário, né? Porque isso é o básico, efetivamente, dos direitos trabalhistas, né? Porque nem relógio trabalha de graça, né, doutor Renato? Então, né, o trabalhador tem que receber, né? Até porque tem família para sustentar, tem os filhos, né? Precisa levar o leite para a mesa, né? Então, essa figura jurídica, né, da rescisão indireta é uma figura extremamente importante aí no sistema jurídico trabalhista, né? Que visa proteger aí, vamos assim dizer, o empregado, né? Da justa causa, assim vamos dizer, né? Cometida pela empresa, pelo empregador. Assim, não, só queria complementar dizendo que algumas situações elas podem ser vistas apenas como uma indenização por dano moral, dano material, né? E não a rescisão indireta. Mas é caso a caso, então o trabalhador deve consultar o advogado em caso de dúvida. Perfeito, perfeito. Doutor Tony, o doutor já adiantou aqui que a justa causa ela pode ser revertida, né? Pode o trabalhador entrar na justiça e requerer a reversão da justa causa, ou seja, que a justa causa seja cancelada, né? E ele receba aí todos os direitos trabalhistas que faz jus. Os direitos que foram sonegados, né? Quando da dispensa por justa causa, né? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais disso, né, para o pessoal que está nos assistindo. Com certeza. O primeiro aspecto que tem que ser analisado da justa causa é o quê? É o fato de que não é o trabalhador que tem que fazer prova. É a empresa. Por quê? Ela está está aplicando a penalidade máxima. Tá lá, marcou o pênalti. Tem que provar. Tem que ter o VAR lá para demonstrar, olha, juiz, teve isso, teve aquilo outro. Do contrário, se a empresa não tem uma prova cabal, e aí sempre tem que ser uma prova cabal. Então, vendia apetrechos dentro do ambiente de trabalho. Tá, prova. Tem uma testemunha. Não, só uma não basta, tem que ter mais coisas. Se advertiu antes de dar a demissão? Tá, depois de você advertir, você suspendeu? Você conversou? Você demonstrou toda essa situação? Você sentou com o trabalhador e explicou por que ele não pode fazer isso? Tem que ser levado em consideração. Outro aspecto muito importante, doutor, a gente sabe que o alcoolismo hoje é uma doença extremamente grave
E tem empresas que fazem o quê? Demitem o trabalhador porque ele é um alcoólatra. Sobre o aspecto de que, poxa, ele não está trabalhando porque ele é um alcoólatra. Só que, na realidade, não é porque ele é um alcoólatra, é porque ele está doente. Então, qual que é o procedimento da empresa numa situação dessa? Não é aplicar a justa causa para o trabalhador, é afastar ele com o INSS, tem os meios legais para isso, para ele se tratar, ele se tratando, retorna para o trabalho. Então, o alcoolismo, e aí é uma coisa que eu lembrei agora, deveria ter mencionado na outra pergunta, mas é uma situação sensível, que é facilmente revertida a justa causa. Tá? Então, primeira coisa que o trabalhador tem que ter em mente, poxa, a empresa está me mandando justa causa agora, me notificou, está me chamando no RH. Você precisa assinar advertência, suspensão, justa causa? Não, não assina. A empresa vai ter os meios lá, vai falar que vai mandar 2 pessoas assinar. Assinou, está ok. Procura um advogado. Por quê? Primeiro aspecto, a gente volta naquilo que conversamos. 80% das situações que envolvem justa causa são indevidas. Né? Terceiro aspecto, quem tem que provar é a empresa, não é o trabalhador. É óbvio que é interessante você ter uma prova, conversas por WhatsApp. Hoje em dia é muito fácil a gente ter elementos de prova. O trabalhador, hoje ele tem que se atentar para essa questão. Não apaga o registro de provas. Teve algum problema? Envia um WhatsApp para o superior, para o dono da empresa, manda um e-mail para o RH, vai consolidando essas questões. O trabalhador, ele não é tolo, doutor Edmar, ele é sensível, ele é perspicaz. Ele sabe quando a empresa está tentando, como a gente fala, cavar uma justa causa. Então, quando o trabalhador percebe essas questões, começa a tomar essa diligência, começar a registrar tudo, entendeu? Então, com esses elementos, a gente consegue reverter a justa causa. Tá, Tony, mas é um processo difícil? Não, acaba não sendo um processo difícil. Se o trabalhador que está aqui, está escutando a gente, ele passar por isso, ele vai fazer esses procedimentos, ele vai dar os elementos necessários na mão do advogado, ele consegue reverter. Então, isso é importante ter em mente. E aí a gente reverte essa situação, a empresa vai ser obrigada a pagar aviso prévio indenizado, as férias, além das vencidas que já foram pagas, as proporcionais, 13º proporcional, liberação do FGTS, a multa de 40% do FGTS, o seguro-desemprego. E aí é aproveitado esse ensejo para requerer outras questões. Exemplo, às vezes tem insalubridade, tem hora extra que a empresa não pagava. Outro aspecto que às vezes muito é perguntado. O Tony, fui mandado por justa causa, mesmo assim eu posso processar por insalubridade, hora extra? Pode. A justa causa não impede você de buscar os seus demais direitos. Perfeito, perfeito. Isso é importante também, né? Sabe, fui mandado por justa causa, não tenho direito a nada. Não, se você tinha direitos como um adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, as horas extras efetuadas, né? Ou até uma indenização por doença ocupacional adquirida da empresa, né? E mesmo que a justa causa tenha sido legítima e não comporte uma reversão na Justiça do Trabalho, o doutor Tony está falando para a gente que pode sim o trabalhador buscar os seus direitos que não foram pagos, que foram objeto aí da justa causa em si, né? Doutor Renato, me ocorreu uma questão aqui, né? A empresa não está cumprindo aí com as suas obrigações legais, contratuais, né? Tá? E o trabalhador ingressa na justiça com ação judicial, reclamatória trabalhista, requerendo aí a rescisão do seu contrato de trabalho. Muito bem. E como que fica essa situação, né? Ele entra com uma ação contra a empresa e continua trabalhando lá, né? Ele tem que continuar trabalhando? Então, doutor Edmar, essa é uma dúvida de muitos trabalhadores também.
Porque, como a gente já falou aqui, é aquela situação insustentável, seja pela falta de pagamento de salários, seja pela redução também do salário, que é também uma outra situação, que seja a rescisão indireta. Aquela situação está insustentável, né? Seja ela qual for ali, ou seja, a pessoa quer colocar uma pedra no assunto, virar a página e conseguir um outro emprego e tocar a vida, né? Então, o que acontece? Ela precisa continuar trabalhando? Não, ela não precisa mais continuar trabalhando. Certo? A partir do momento, então, que é ajuizada a ação e a empresa ela toma conhecimento da existência dessa ação, seja por uma notificação do advogado, seja pela intimação, pela citação da própria justiça, a partir do momento que o empregador toma ciência dessa ação, então o trabalhador já está então desobrigado a comparecer no trabalho, então pode ficar tranquilo. Isso está previsto até no parágrafo 3º desse artigo que eu mencionei, o artigo 482 que prevê, 483 que prevê a justa causa da empresa. Então, tranquilamente, o trabalhador, se vendo naquela situação insustentável, ingressa com a ação trabalhista e não precisa mais comparecer. Daquele momento já deixa de comparecer ao trabalho, como deve ser. Como deve ser. Perfeito, perfeito. Você vê que quando a gente está com gente que entende do riscado, né? Vamos assim dizer, né? Com quem no dia a dia lida, né, com o direito do trabalho, a defesa do trabalhador, o papo fica gostoso, né? A coisa flui efetivamente, né? Eu acho que nós conseguimos aqui, né, doutor Tony, doutor Renato, passar, né, a informação, né, levar pelo menos aí, né? É o que a gente bem disse, né? Levar informação sobre a justa causa, a rescisão indireta, lógico, né? N situações pode acontecer, né? Dentro dos determinados, nos existentes casos concretos, né? Que possam acontecer, ocorrer aí na relação entre empregado e empregador, e aí sempre, né? O empregado deve consultar aí um advogado trabalhista da sua inteira confiança para bem saber mais detalhes sobre os seus direitos, né? Mas acredito que a gente tenha conseguido transmitir aqui essa informação, atingindo aí um número significativo de pessoas, cumprindo aqui o nosso papel. E passo para o doutor Tony a palavra, né? Fica à vontade, né? As considerações finais, enfim, a palavra é sua para fazer uso e falar para o nosso pessoal, doutor Tony. Doutor Edmar, como a gente comentou, é um tema polêmico, não dá para a gente esgotar tudo aqui, mas a gente trouxe de forma pontual os principais aspectos. O trabalhador tem que ter em mente que o advogado ele é um amigo. Ele vai te auxiliar no momento em que houver a violação do direito. Então, informação é poder e o advogado é um amigo. Perfeito, perfeito. É isso, né? O advogado está bem ali, né, para ajudar o trabalhador, vamos assim dizer. Logicamente que é um profissional, né? Ele vive daquilo, né? Mas sempre, né? O bom advogado, ele não coloca interesses financeiros na frente, né? Ele sempre busca bem resolver a situação do cliente, até porque não é uma relação mercantil, né? Mas uma relação aí, antes de tudo, né? Uma relação leve, uma relação de confiança recíproca, né? E o bom advogado, quando ele consegue resolver um problema, vamos assim dizer, né? O processo tem um desfecho favorável, né? Ele fica extremamente feliz, né? Que tenha atingido o objetivo, né? Então, eu acho que isso é muito gratificante, né, doutor Renato? Concordo, doutor Edmar. Esses recados que nós temos dado, esses bate-papos, são muito, muito proveitosos, muito interessantes. É uma possibilidade, sempre uma chance da gente passar um pouco da nossa experiência, o nosso aprendizado para os outros e, de certa forma, também sempre auxiliar alguém que está naquela situação específica, naquele momento ali. Tá? Sempre um grande prazer participar com os colegas aqui, é sempre muito proveitoso, um prazer. Perfeito. Muito obrigado, doutor Tony Sakai. Muito obrigado, doutor Renato Campos. Excelente podcast e até o próximo Direito e Diálogo.